Oi, pessoal. Eu sou o Bruno, eh, eu sou economista e eu vou gravar uma série de vídeos aqui ensinando o básico do Python. Eu aprendi Python totalmente sozinho, eh, e eu quero passar aqui de uma forma objetiva, de uma forma mais estimulante, mas com uma linguagem bem básica para que pessoas que também estão começando a aprender consigam aí aprender alguma coisa. E meu objetivo não é fazer vídeos muito grandes, não fazer uma coisa maçante, é mais direcionar vocês mesmo. Eu aconselho vocês a não ficarem só vendo vídeos. A parte mais importante de aprender Python é exercitando, então podem usar o ChatGPT, coloquem lá que vocês estão aprendendo Python e o assunto que vocês estiverem aprendendo e peçam exercícios para ele. Isso é uma forma muito. Eu acho que é a forma mais eficiente de aprender Python. O ChatGPT ele é bom para gerar exercícios, mas tenham cuidado na parte de aprender conceitos mesmo. Eu prefiro pesquisar no Google e que vocês pesquisem no Google mesmo, porque eu acho que o ChatGPT ele encurta muito o caminho do aprendizado e acaba que não fica muito proveitoso, ele dá muito mastigado. Então, se você tiver que pesquisar, eu acho que é melhor, tá? Mas em último caso, se você pesquisar e não tiver encontrado, eu acho é uma boa usar o ChatGPT também, mas evitem, tá? Nessa parte de conhecimento. Para gerar exercícios, vocês podem usar à vontade, eu acho que é a melhor forma. Então, é muito importante exercitar, tá? Bem, o Python, ele é uma linguagem de programação e uma linguagem, assim como o português que eu estou falando aqui, é uma sequência de palavras organizadas de uma certa forma que tem algum significado. No caso do português, a gente se comunica numa sequência de palavras ali e com programação a gente se comunica com o computador. Então, o que a gente exercita, o que a gente aprende é a sintaxe, é como organizar as palavras. Então, que palavra vem depois da outra para ter determinado significado. Tá? Então, é esse o processo de aprender uma linguagem de programação. O Python, eu aprendi o Python porque diziam ser a linguagem mais simples e é mais fácil de aprender. Não foi um processo fácil, exige bastante determinação, bastante dedicação, disciplina. Eu levei cerca de 4 a 5 meses estudando sozinho, todos os dias, cerca de 20 horas por semana, para começar assim a ver uma diferença, a conseguir fazer alguma coisa no meu trabalho, assim. Então é um processo um pouco difícil, mas é bastante valorizado no mercado de trabalho. Então pensem que quando tiver difícil, bastante gente vai estar desistindo naquela altura do processo. Então eu usava disso para me motivar a continuar. Então, no começo é difícil para todo mundo, tá? Para mim também foi. E é importante vocês revisitarem mesmo conceitos. Eu tive que fazer muito isso. Então, às vezes vocês vão ter achado que aprenderam determinada coisa e aí vocês vão pro conceito seguinte e vão perceber que vocês não aprenderam direito o conceito anterior, vão ter que voltar, vai ficar nessa vai e vem. Mas enfim, faz parte do processo e pretendo estimulá-los de alguma forma aí para aprender o Python. O Python geralmente a gente usa algum editor. Eu uso o Visual Studio Code ou o VS Code, mas tem outros aí. Eu não vou explicar aqui como instala o Python, como instala o VS Code, tem vários outros vídeos aí ensinando isso. Então, eu vou fazer aqui uma coisa bem objetiva, que é mostrar o comecinho no Python, como funciona um programa. Então, aqui está o VS Code. É, aqui a gente tem esse retângulo de cima, onde a gente escreve os programas ou
onde a gente vê o que está escrito, né? E aqui embaixo a gente tem o terminal, que é onde a gente executa, onde aparece os resultados, digamos assim. Vai ficar mais claro o que significa cada uma dessas duas partes. Tá, então aqui a gente está com o VS Code aberto, mas ainda não está pronto para a gente começar a escrever. A gente tem que clicar nesse retângulo aqui de cima e apertar um Ctrl N para ele abrir. Então ele abriu uma aba aqui, ele abriu um arquivo em Python, ele vai ter extensão PY. Então quando alguém falar assim, vou te mandar um programa em Python, ele vai mandar um arquivo .py e aí você vai abrir ele aqui no VS Code. Para você abrir um arquivo em Python, você aperta Ctrl O de Open ao invés do Ctrl N. Ctrl N é de New, né? Você cria um arquivo novo. E quando você cria um arquivo novo, ele pede aqui para que você selecione a linguagem, porque tem diversas linguagens que o VS Code lê. Então, vou colocar aqui o Python, e aí ele vai estar habilitado a executar programas em Python, a ler e a entender o que está sendo escrito ali na lógica do Python, né? na sintaxe do Python. Então, o Python ele é formado por várias palavras. Então, nosso objetivo na aprendizagem é aprender o significado dessas palavras e a como usar essas palavras de uma ordem ali que a gente também aprende para ter determinado significado que a gente queira, tá? Então, a função mais importante do Python, mais conhecida, é o print. O print mostra alguma coisa no terminal. Aqui eu digitei print e abri o parênteses, tá? Ele pintou de amarelo. Significa que ele reconheceu esse comando como uma função e aqui ele abre essa janelinha aqui explicando sobre o print. Então, print the values to a string. Ele vai mostrar o que tiver dentro do parênteses aqui no terminal, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, print 1, aí eu quero executar isso, então vou apertar F5 e como é a primeira vez que eu estou executando esse programa, ele não tem nenhum nome ainda, ele vai mandar eu salvar esse programa no meu computador antes de executar. Então vou apertar F5 aqui, aí ele abre, ele vai... Eu vou salvar como, sei lá, teste. E também, como é a primeira vez que eu estou executando, ele vai mandar eu escolher um debugger. Você escolhe debugger, Python Debugger e depois Python File. Aqui eu sempre minimizo essa parte aqui. Ele está começando a executar, ele está começando a iniciar, na verdade. Ele começa a executar quando aparece isso daqui, ó. E aí ele sumiu bem rápido porque o programa já acabou de executar. Ele aparece aqui no terminal, a última linha que aparece é um caminho no C2 pontos. Significa que o programa ele foi executado, né? Ele terminou de ser executado. Então, no caso, eu coloquei um print 1, isso significa que vai aparecer lá no terminal o 1, e é o que aconteceu aqui. O 1 é um tipo de dado chamado inteiro. A gente tem três principais, não, três mais básicos, assim, que é o inteiro, a gente tem o decimal, que é o float, ele é caracterizado por, o decimal ele é o ponto final, tá? Não é a vírgula. E a gente tem string. String é qualquer coisa que estiver dentro de um par de aspas, seja aspas simples ou duplas. Então, por exemplo, oi, isso daqui é uma string. Então, temos três tipos de dados aqui. Eu vou adicionar um comentário que é com hashtag. O programa ele não, o Python ele não vai ler hashtag, tá? Hashtag é só uma anotação mesmo. Então aqui eu vou colocar inteiro, int, vai aqui. Já acostumar vocês com essa nomenclatura. Então é int, float e string. Se eu executar isso daqui, ele não vai mostrar nada para mim, porque eu não estou usando o print. Tá? Então é importante que o Python ele só vai fazer o que você mandar ele fazer. Então, se o seu objetivo é que mostre os três no terminal e você executar isso daqui, ó, eu vou rodar. Ele não vai aparecer nada, porque eu não mandei
ele mostrar nada. Se eu colocasse um print aqui, ele ia mostrar. Tá. Uma outra coisa importante é o conceito de variáveis. Variável é uma palavra que ela vai estar associada a algum valor. Então, quando a gente criar uma variável, a gente tem que nomear essa variável. O nome de variável não pode começar com um número, não pode ter símbolos, exceto o underline, não pode ter espaço, não pode ser uma palavra que já seja um outro comando do Python. Por exemplo, o print, o if, o import, que a gente vai ver mais à frente. Mas não pode, o nome de uma variável não pode ter esses. Tem que satisfazer essas regrinhas que eu falei. Então, para a gente criar uma variável x, por exemplo, você coloca o nome dela, x. Pode ser maiúsculo também, né? Tá? Geralmente se usa minúsculo. Então, você coloca o x igual, você vai estar definindo a variável aqui. Então, x igual a 1. Você pode criar outra variável com outro nome. Y igual a 0,5. E você pode criar outra variável igual a oi. Aí o que vai acontecer? Quando eu executar o programa, ele vai sempre partir da linha 1, vai ler ela até o final, vai para a linha 2, vai ler ela até o final, e assim vai até a última linha do programa. Tá? E aí, quando tiver a definição de uma variável, ele vai guardar o valor que você está atribuindo a essa variável na memória e vai deixar lá. Então, aqui, quando ele chegar na linha 5, ele vai guardar na memória que o x é 1. Na linha 6, que o y é 0,5. Na linha 7, que o z é oi. E aí depois você pode referenciar essas variáveis e aí ele vai lembrar que o nome da variável é o que você definiu na criação da variável. Então, por exemplo, se eu der um print z e executar, ele vai mostrar o oi. Por quê? Aqui a gente está usando o print z e o z foi definido anteriormente como oi. É muito importante que a gente saiba essa sequência, tá? Porque se eu usar, se eu referenciar uma variável antes dela ter sido definida, ele vai dar um erro. Aí, ele está falando aqui que o z não foi definido. Por quê? Nessa altura aqui da linha 7, você não definiu, não tenha a definição do z na memória dele. Tá? Uma outra coisa importante também, que é bom ter cuidado, é com redefinição de variável. Não, pera, deixa eu colocar 100. Aqui o que está acontecendo? Eu vou executar, ele vai começar lá da linha 1, vai chegar na linha 6, ele vai definir o y como 0,5. E aí vai chegar na linha 9, a partir da linha 9, ele vai passar a ter na memória o y como 100 e não mais como 0,5. Então, se eu colocar um print y na linha 8, que valor que vocês acham que vai aparecer no terminal? Pensem aí enquanto o programa executa. Ele vai ter 0,5. Por quê? Na linha 8, o valor de y que ele vai ter guardado na memória, ou seja, o último valor que foi atribuído ao y foi o 0,5, que é na linha 6. Então, se aqui, por exemplo, tivesse y igual a 1, ia chegar na linha 4, ele ia definir o y como 1, e aí ia chegar na 6, ele ia redefinir o y como 0,5. A partir daqui, o y é 0,5. Então, na linha 8, a última definição do y foi o da linha 6, que é o 0,5. Por isso que ele também ia mostrar o 0,5 se eu executasse de novo aqui. Tá? Então, lembrem-se sempre disso da memória.
com definição de variável. Se você redefinir a variável, depende ali da posição da linha que você estiver referenciando, né? Tem que ver a última vez que a variável foi definida. Que mais? Uma outra coisa, tá, uma outra coisa importante é que no Python ele é case sensitive. Então, se você definir z igual a Bruno, vai meu nome. Mas por que está um azul estranho? Se eu der um print z, nossa, ele está com um azul estranho. Um azul um pouco mais. Ele mostrou Bruno, porque o Z maiúsculo é Bruno, tá? Então tem diferença. O Z minúsculo e maiúsculo, se você digitar um print com letra maiúscula, ele vai dar erro porque ele não vai reconhecer. Tem que ser minúsculo. Ó, se colocar print, ele vai ficar sublinhado amarelo. Sempre que tiver sublinhado amarelo ou vermelho é porque tem algum problema de sintaxe. Você pode passar o mouse em cima que ele vai mostrar. Ó, print is not defined. Ele não reconhece isso como uma função. Então também se atentem a letras maiúsculas e minúsculas, tá? Uma última coisa que eu quero mostrar é o type. O type é uma outra função do Python que ele retorna. Se eu digitar na função abre e fecha parênteses, ele dá uma definição aqui, ó. Então, type object, the object's type. Então, ele retorna o tipo da variável que tiver dentro do parênteses. Então, se eu colocar type x, o que vocês acham que vai aparecer? Eu vou dar um clear aqui no terminal só para não ficar só para não ficar poluído. Então, pensem aí o que vocês acham que vai aparecer no terminal ao executar esse programa. Então, estou executando. Não apareceu nada. Por quê? Eu não estou mandando ele mostrar nada no terminal. Para eu mandar ele mostrar alguma coisa no terminal, eu tenho que escrever o print. Lembre-se sempre disso. O Python ele só vai fazer o que você estiver mandando ele fazer. Se você não colocar print, ele não vai mostrar no terminal, tá? Então, vou executar de novo. Então, o print ele mostra alguma coisa no terminal, o type x ele retorna o tipo da variável x, que é o que está dentro do parênteses. Então, ele está mostrando aqui que é da classe int, né? Então, o x ele é um tipo de dado inteiro, que é o 1 aqui. Bem, eu vou parar por aqui. Eu não quero que isso fique uma aula extensa, eu não quero que seja muito maçante. Meu objetivo é fazer aulas curtas, aulas diretas. E, enfim, eu aconselho vocês a exercitarem bastante. Não é muito fácil. No começo exige bastante disciplina, bastante dedicação. Mas vale a pena, gente. Se apeguem ao objetivo de vocês, estudem bastante, usem o chat GPT para exercitar. E vamos que vamos.